Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou a Monique Bueno, analista de comunicação aqui da instituição, e hoje eu trago para conversar no nosso congresso o Joca Maluli, que é uma pessoa conectada a todo esse universo que a gente está mostrando para vocês, né? O Joca tem uma extensa história dentro dessa área, dentro da tecnologia, da comunicação, e que pode instigar vocês sobre o assunto. Seja bem-vindo, Joca. Monique, é um prazer estar aqui fazendo parte desse Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Uma vez que a educação é fundamental para a transformação da vida das pessoas, e com a vinda da tecnologia, né, com a evolução da tecnologia lá atrás, com a chegada do telefone, depois do rádio, televisão, e aí agora a internet, redes sociais, enfim, tudo isso faz com que as pessoas estejam muito mais conectadas e no ano oportuno, né? Depois da pandemia, a gente viu o quanto nós estamos, na verdade, ao mesmo tempo que conectados, mas também ainda buscando aprimoramento, né? E cada vez mais buscando acessibilidade. Hoje o Brasil, né, que é uma potência do agro, está discutindo aí a vinda do 5G. Então, tem um universo de oportunidades, mas também um universo de debates que a gente pode fazer em torno da tecnologia para o uso na educação. Eu que tenho 34 anos, né, me lembro como se fosse ontem o meu primeiro aparelho de celular, quando a gente teve a nossa primeira conexão na internet, que era de escada, e cada vez mais tudo muito rápido, né? Isso faz com que as pessoas que estão ligadas na educação dos homens e das mulheres de hoje, como é o caso do Unisalesiano, tenha que ficar muito atento nas tendências, para que possa trazer essas tecnologias para a educação e de que forma nós estamos transformando o nosso mundo de uma forma positiva para a construção de um mundo mais justo, para a construção de um mundo mais igual em termos de oportunidade, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ela faz com que as pessoas não precisem sair da sua casa para ter acesso a conteúdos, podem ter uma formação à distância, podem visitar um museu sem sair da sua casa, podem trabalhar da sua casa no Brasil ganhando em euro ou em dólar. Também ainda existe, como tudo no Brasil, a desigualdade de acesso, né? Por exemplo, quando você compara bairros de classe média alta, que tem mais acesso à banda larga, que tem mais acesso à internet de alta velocidade, e bairros de periferia, alguns ainda não têm nem sequer acesso à internet. Então, todo esse debate, ele vem para a gente de forma a abrir a nossa mente, né? De que forma nós estamos construindo o mundo e o que nós podemos fazer, né? Joca, isso você, então, todo esse entendimento você teve nessa sua trajetória, nessa sua educacional, né? Conta um pouquinho pra gente como que despertou em você, então, a vontade de seguir nessa área, né? De partir pelo caminho da tecnologia, da comunicação. Bom, primeiro, só para me apresentar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu tenho 34 anos, sou formado em publicidade e propaganda. Depois me apaixonei pela comunicação, e o mais interessante, quando eu era ainda um menino, né, jovem, com 12, 13 anos, eu era super tímido, não gostava de ouvir minha voz, não gostava de me assistir no vídeo, mas eu acho que é justamente o desafio que faz com que você se comprometa e faz com que, inclusive, fique como um testemunho de motivação para as pessoas, né? Porque tudo aquilo que te desafia faz com que você busque se aprimorar naquele assunto. Então, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, né, entre 2005 e 2008, no momento que ainda o consumo era um outro perfil, porque existem tendências, né, de consumo. Hoje fala-se muito sobre o consumo sustentável e tudo mais. Fiz publicidade, fiz minha pós-graduação em jornalismo, porque eu sempre fui do rádio, da TV, e sempre gostei muito, depois que eu iniciei minha faculdade, né? E depois eu trabalhei com rádio e televisão, e depois com eventos, e daí as redes sociais vieram agregar. Então, assim, para mim, a minha formação foi fundamental. Eu que tive oportunidade, né? Eu me formei muito cedo, com 20 anos eu já tinha terminado o ensino superior, e para mim, as oportunidades que eu tive foram essenciais na formação do homem que eu sou hoje e do profissional que eu sou hoje. Mas principalmente dos valores que eu tenho comigo em termos de como cidadão. Então eu penso que nós precisamos ter um debate muito a fundo da responsabilidade que todos nós temos. Porque assim, por exemplo, antigamente o objetivo das empresas era ter lucro.
Sim. Depois era ter lucro e dar qualidade de vida para os seus colaboradores. E agora, nesse terceiro momento, que é o que a gente fala muito sobre o ESG, né? Que é esse cuidado de governança, cuidado com o meio ambiente, cuidado social, as empresas precisam ter lucro, dar qualidade de vida para os seus colaboradores, mas elas precisam ter um papel ativo na sociedade na qual elas estão. E aí a tecnologia vem de mãos dadas, porque eu acredito que a educação, ela não é só a educação que forma um bom profissional. Um jornalista como você, um publicitário como eu, que sabe fazer uma campanha publicitária ou que sabe redigir um texto jornalístico. Eu acho que a formação, ela vem muito desse senso de cidadão, desse senso de homens e mulheres que são bem-sucedidos, mas que sabem que o verdadeiro valor não está nem no seu diploma, não está na fortuna que você construiu, mas está, e eu sou super a favor, as pessoas têm que ser livres para construir a sua vida, para ter a sua formação, para construir os seus negócios, mas eu acho que o mais importante está um pouquinho embaixo, que é justamente esse senso de construção de um mundo melhor. Né? Porque nós precisamos nós precisamos nos concentrar em sermos boas pessoas, e o que é bom para mim talvez não é o que é bom para você. A gente tem que seguir esse instinto, né? Esse Espírito Santo que vem dentro da gente, aqueles valores que a gente aprende dentro de casa, com a nossa família, que a minha família teve um papel muito importante na minha formação. Até para ter um pano de fundo, assim, um pouco antes da minha história. Sim, a sua família é bem conhecida na cidade, né? Muito conhecida, deixou história. Deixou né? história, mas o meu avô, o Dr. Jorge Maluri Neto, ele fez a vida dele sempre baseado na educação. Ele saiu do nada, ele fez faculdade de medicina, ele não tinha dinheiro nem para comer. Ele era uma pessoa que vendia resumos da faculdade para os alunos, para os colegas, para ele poder fazer um dinheiro extra para pagar a alimentação e a moradia dele. Então ele sempre exigiu muito da gente educação, porque ele falava assim, olha, a única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento. E ele, por incrível que pareça, ele foi o líder da chegada da tecnologia no Brasil nos anos 2000. Ele era o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia no Congresso Nacional, quando estava aquele debate sobre a vinda da internet, sobre a vinda da telecomunicação móvel, quando o celular chegou. Então, a minha família tem uma base, né? Na educação e também no comprometimento das tecnologias que vão chegando. Isso é muito legal, porque eu também estou observando. Nós temos hoje no Brasil, além da desigualdade de acesso à internet, nós temos o debate do 5G. A tendência do mundo é estar conectada. Não somos só nós que estaremos conectados. Todos os objetos que nós temos na nossa casa estarão conectados. Ô, João, que você tá por dentro desse assunto do 5G. É possível? A gente vai conseguir trazer, manter? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sem sombra de dúvidas, mas para isso nós precisamos de pessoas comprometidas em defender que esse acesso do 5G chegue logo. E nós temos no Brasil dois aspectos. Primeiro, que o Brasil tem uma vocação para o agronegócio muito forte. E o agronegócio, ele traz com ele esses dois aspectos de educação e tecnologia. Por quê? Na cidade de Araçatuba, por exemplo, nós temos uma startup que começou há 10 anos atrás, pequenininha. Hoje é uma empresa que vale R$1 bilhão e é uma empresa que agregou valor com dois pilares. Educação, porque eles geraram conhecimento, que é informação, que hoje o que tem de mais valioso no mundo é a tecnologia da informação. É você ter propriedade dos dados. E é isso que o 5G nos equipamentos vai nos dar. Que é a Soniftec, que é uma empresa de soluções de tecnologia para o agronegócio. Então nós temos que debater, nós temos que ter o 5G urgente, principalmente no interior do estado de São Paulo. E muita gente antes falava, nossa, para que a tecnologia no campo? Não vai servir para nada. Né? A gente já escutou pessoas falando isso. Não precisa no campo. E outra, aquele aluno lá do Nordeste, lá nos confins do Maranhão, que não tem acesso à tecnologia, não consegue estudar. Não é isso? Com certeza, mas quando você debate por que a gente precisa de tecnologia no campo, é muito simples. Hoje existe um debate fortíssimo sobre alimentos orgânicos, sobre sustentabilidade. Então, quando você fala em tecnologia no agronegócio, você está falando em uma máquina, um robô que se chama, por exemplo, Alice, que é um robô produzido em Araçatuba, que é um robô que traz tecnologia para o agronegócio de tal forma que ele trabalha 24 horas fazendo um mapeamento 3D do solo e ele só emite os defensivos agrícolas onde exatamente é necessário. Então não tem desperdício. E ele é movido com energia solar. Então ele não gasta combustível fóssil, ele é sustentável porque ele usa energia solar, ele usa o mínimo
de produtos ali para a boa cultura da plantação. Então é por isso, é porque você otimiza, você gera eficiência, você gera menos poluição, você gera alimentos mais orgânicos, você contribui para a redução das doenças crônicas, como pressão alta, como a diabetes, como o câncer, que é um problema no Brasil e no mundo inteiro. Então é por isso que a tecnologia é tão importante. A tecnologia bem usada, principalmente na educação, aqui o Unisalesiano saiu à frente na graduação da medicina. O futuro é esse, são operações, inclusive à distância, é você poder prever, inclusive, com cruzamento de dados, qual é a tendência que a Monique ou que o Joca tem para desenvolver o câncer, fazendo um mapeamento genético de toda a sua ancestralidade, a fim de que você mapeie praticamente 99% do risco que você tem de ter uma doença. É surreal, isso que é a tecnologia é surreal, ao mesmo tempo tá aqui, né? Ô, Joca, então assim, a gente não precisa ter medo também de pensar, nossa, a tecnologia vai acabar com o trabalho humano. Nunca, porque quem produz a tecnologia são os homens. Então, assim, se existe uma substituição da mão de obra pela tecnologia, é porque tem alguém estudando e gerando valor agregado. Tem alguém investindo em educação, tem alguém investindo pesado em pesquisa. E nós precisamos investir pesado em pesquisa para que o Brasil volte a produzir tecnologia em solo nacional. Porque daí sim, nós vamos deixar de ser somente uma economia com pilar do agronegócio, mas com pilares de produção de tecnologia. Porque, por exemplo, se você pega o Vale do Silício, nos Estados Unidos, o que produz ali? É pura tecnologia, fruto de pesquisa. Investimento. E ali não tem preço, você paga 11 mil reais num iPhone, por exemplo. O custo de produção de um iPhone, da matéria-prima, não chega a 100 dólares. Mas o que é que está por trás disso? São anos e milhões e milhões e milhões, talvez bilhões de dólares de dinheiro em pesquisa. Por isso que é tão importante debater. E o homem vai sempre ser o produtor da tecnologia. Por isso que a gente precisa de formar profissionais para a tecnologia da informação. Existe um déficit imenso de profissionais nessa área. O mundo inteiro está recrutando pessoas para trabalhar com tecnologia da informação. A digitalização e a tecnologia, se a gente souber aproveitar a oportunidade que ela nos dá, na verdade ela vai solucionar os problemas sociais do Brasil, porque ela vai colocar jovens que estão desempregados no mercado de trabalho, ela vai fazer com que a gente tenha menos jovens sendo corrompidos por crime organizado, ela vai fazer com que a gente otimize a segurança pública. Então, assim, tecnologia aliada à educação é provavelmente o caminho mais rápido para a gente ter um mundo mais igual e um Brasil mais justo. Sim, e aí você pode falar para a gente que o jovem que está conectado ao celular, ele deve pensar, poxa, será que eu preciso fazer uma graduação, preciso ter um diploma, eu preciso seguir no ensino superior? Sim. Sem sombra de dúvidas. Né? E por isso que a gente precisa também, quando a gente fala, tem muitos jovens, o sonho de qualquer jovem é ter um curso superior. Só que muitos não podem sonhar, porque eles não têm nem tempo para isso. Às vezes eles estão até com fome para pensar nisso. Então, por que a gente precisa, sim, de um país mais justo? Para que as pessoas tenham o direito de ter as mesmas oportunidades. Eu não posso admitir, num país tão rico quanto o Brasil, que eu tenha tido oportunidade que, de repente, uma outra pessoa que também teria capacidade de chegar onde eu cheguei, ou até muito além, não tenha tido oportunidade. Então, o ensino superior é o sonho de todo mundo. Quem que não quer, até pela experiência, né? Quantas memórias nós não temos do nosso tempo na faculdade? Exato. E passa muito rápido. Eu tenho muita saudade, inclusive, estando aqui, fico muito feliz, porque me remete àquela sua primeira experiência, né? Quando você percebe que você está saindo da sua adolescência e entrando na sua fase adulta, onde os seus sonhos de família, os seus sonhos de ser um profissional começam a ser sedimentados e começam a aparecer algo mais real na sua vida. Então, o ensino superior é fundamental e por isso que eu acredito que nós precisamos lutar incansavelmente para defender que o Brasil tenha cada vez mais universidades, que o Unisalesiano prospere, que o Unisalesiano possa ter cada vez mais alunos. É fundamental, porque daí a gente tem pessoas capacitadas para o mercado de trabalho e mais, as pessoas não buscam só emprego. Hoje o que as pessoas querem é renda, ter dinheiro no bolso, que é o melhor programa social do mundo. Né? Uhum. Então você faz o que você quiser, né? Uhum. E hoje você pode, se você tem uma boa formação e uma formação que não é só específica, né? Você forma uma pessoa com uma visão empreendedora, com gestão financeira, com uma saúde emocional, com inteligência emocional, com uma inteligência espiritual, ela tem um universo de oportunidades na vida dela. Formação integral que você fala. Exato. Né? E, Joca, você tem algum... Depois você já conta pra gente a sua trajetória educacional. Você Bom, eu fiz a minha... a partir do ensino superior. Fiz faculdade de publicidade e propaganda.
na cidade de São Paulo, na Fundação... Pode falar os nomes? Pode. Ah, tá. Na Fundação Armando Álvares Penteado. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Fiz uma pós-graduação em jornalismo investigativo na London Met, que é a Universidade Metropolitana em Londres. E depois fiz meu mestrado em política. Porque eu acredito que... Por que você escolheu? Bom, primeiro pela história da minha família, né? Eu venho de uma família onde meu bisavô foi prefeito em 3 cidades diferentes no interior do estado de São Paulo. Meu avô foi prefeito em 2 cidades, deputado estadual, deputado federal. Meu pai foi vereador, foi prefeito, foi deputado federal. E eu acredito, pelo que eu vi desde cedo na minha família, que a boa política é a política que transforma. É a política que, inclusive, interligou cidades. Hoje o Unisalesiano fica na rodovia Teotônio Vilela, que é uma rodovia que foi asfaltada pelo meu avô quando ele foi deputado estadual. Então, olha a integração econômica entre Birigui e Araçatuba. O Unisalesiano tem um dedo enorme do meu avô. Ele sempre foi parceiro do Unisalesiano, porque ele sabe, não só o Unisalesiano, a maior parte das universidades do interior do estado de São Paulo tiveram uma participação ativa do deputado Maluli Neto, porque ele sabia que a nossa região só ia começar a prosperar com infraestrutura e com acesso à educação. Então a política sempre esteve presente na minha vida, porque eu vi os bons exemplos. Eu vi a transformação na vida de pessoas e cidades, desenvolvimento da nossa região através da boa política. Porque a boa política é a política que cuida do ser humano. É a política que tem Deus no coração, que olha para o ser humano de forma individual, que cuida da boa moradia, que cuida para que a pessoa chegue na casa dela depois de um dia chuvoso e não precise encontrar um barro na rua porque a rua é asfaltada. É a política que te oferece uma educação de qualidade, onde seu filho tem uma carteira para estudar, ele tem uma boa alimentação. É uma política que cuida para que a gente proteja o ser humano. Então essa é a política que me inspirou a fazer o meu mestrado em política. E está no conteúdo do mestrado, tudo isso que você falou pra gente? Sim, porque gente? o meu mestrado, ele foi na Universidade de Londres, no King's College, tem um instituto que chama Instituto Brasil, que foca principalmente na pesquisa de tendências sociais e políticas da América Latina e, no meu caso, especificamente do Brasil. E durante a minha graduação no mestrado, a minha pesquisa foi toda voltada principalmente para a tendência de que o estado de São Paulo e o Brasil ele começava a sair da região costeira, São Paulo, para vir para o interior. O interior é uma coluna vertebral importantíssima do Brasil. O interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste. Então eu já identifiquei isso lá em 2012, que aqui seria sim o celeiro das tendências, das ideias, e por isso a gente precisa debater sim o futuro do interior do estado de São Paulo, o futuro do estado, o futuro do país, porque nós temos ainda um país jovem, né, de 200 anos de independência, mas um país com a oportunidade de se transformar de verdade, e eu falo isso do fundo do meu coração, num país de primeiro mundo, um país que dá igualdade para as pessoas. Hoje se fala muito em meio ambiente. O Brasil tem o bem mais valioso do mundo, que é a Amazônia, que é o maior credor de carbono do mundo. O crédito de carbono é o futuro, é a próxima moeda de troca. E é o crédito de carbono que vai dar para o Brasil o salto econômico que a gente precisa para fazer as obras de infraestrutura, que o Brasil ainda perde em competitividade com a China, por exemplo. Então nós temos que estar atentos às oportunidades, porque se nós aproveitarmos cada cavalo que passar arriado na nossa frente, a gente vai dar um salto não só no Brasil, mas inclusive no interior de São Paulo. Para fechar nosso bate-papo, uma última pergunta. As redes sociais são muito importantes, elas alavancaram toda uma sociedade. Mas temos que ter cuidado, né, Joca? Você como publicitário, na área do jornalismo, quais são as dicas que você dá para quem quer explorar essa área, esse meio? Bom, como a gente vinha falando, eu acho que o ESG, que está presente no DNA das empresas hoje, ele nada mais, nada menos quer dizer do que nós temos que ter consciência, nós temos que olhar à nossa volta e respeitar, acolher o próximo. E as redes sociais, ela teve um boom, então naturalmente existe um excesso, né? Como, por exemplo, talvez não seja a melhor forma de comparar, mas eu comparo um pouco o celular com o cigarro lá atrás. Né? Na época do meu pai e da minha mãe, eles falam que era bonito, que na televisão via muita gente fumando e tal. Hoje a gente sabe que foi extremamente prejudicial e tal. E como tudo que é excessivo, eu acho que o celular e o uso excessivo de redes sociais, ele também é maléfico. Principalmente se você não tem a educação necessária para que as pessoas saibam o que é realidade e o que vai ficar cada vez mais tênue essa linha e o que é realidade virtual. Né? E isso precisa ser muito construído, principalmente na educação básica, no ensino infantil, para que os jovens, principalmente entre os seus 7 e 15 anos, entendam a diferença, porque senão gera uma frustração
constante, gera uma tendência depressiva, mas então o que pode ser muito bom pode ser muito ruim também. No meu caso foi maravilhoso, porque eu sempre usei as redes sociais de forma consciente a meu favor, tanto para minha imagem pessoal quanto para os meus negócios. Mas isso talvez é porque eu tenha entrado no mundo das redes sociais um pouquinho mais velho. Eu acho que é um grande desafio, ainda não tenho filhos, mas tenho sobrinhas, e eu imagino o desafio, percebo como é difícil para minha irmã, para o meu cunhado, acharem um ponto de equilíbrio do quanto que é bom e o quanto que é ruim. Então eu acho que vai muito do bom senso, e acho que a sociedade tem um dever, uma responsabilidade social de debater sobre isso, né? A gente fala muito sobre saúde emocional, sobre pós-pandemia, sobre depressão, sobre muitos jovens cometendo suicídio. Mas assim, esse é o lado ruim. O lado bom é que essa mesma plataforma pode levar conteúdo, como o City está fazendo agora, né? Então, assim, eu estou Exatamente. honradíssimo de estar aqui. Assim, é uma alegria fazer parte de um debate tão democrático e também tão híbrido em termos de conteúdo, educação, de forma remota, né? A gente que agradece, Joca. O nosso bate-papo foi bem enriquecedor, né? E agradeço muito a sua participação aqui. Contamos sempre com esse apoio. Monique, para mim é um prazer estar aqui. Você que é minha colega, né, jornalista, Sim. unisalesiano, sempre saindo à frente. Deixar um abraço a toda a família unisalesiano, a qual eu carrego no meu coração desde muito cedo, pelo amor que meu avô tinha. E para mim é uma honra estar aqui. Espero que esse conteúdo seja que seja importante, que possa levar de alguma forma a minha experiência para as pessoas. E gostaria de estar aqui mais vezes e acompanhar a evolução dessa universidade, que é uma referência para Araçatuba e para toda a nossa região. Muito obrigado. Obrigado, gente. Acompanhe o nosso sítio, pessoal. Tudo de bom.